Olá, é com emoção e com alegria que estamos nos encontrando aqui na TVC com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. O Terceiro Milênio hoje traz como tema o Evangelho no lar. O que é, qual sua importância e como se realiza o Evangelho no lar. E é dentro desse contexto que nós estaremos abordando este importante tema e nós contamos com a sua participação. Você pode ligar, você pode enviar sua mensagem de texto. Os nossos telefones já estão aí na tela. Você também pode enviar seu e-mail, escreva para nós, faça sua pergunta, dê a sua sugestão. O nosso endereço é tv@lep.org.br. Visite o site da Liga Espírita Pelotense e esteja bem informado tudo que está acontecendo no movimento espírita em Pelotas, no Brasil e no mundo. O nosso endereço é www.lep.org.br. Acesse, visite o site da Liga Espírita Pelotense. Evangelho no lar, este importante tema estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, a nossa amiga Lizarbe Gomes. Lizarbe, seja bem-vinda e que alegria contarmos com a tua presença aqui no Terceiro Milênio. Que bom, digo a mesma coisa, uma grande alegria poder estar aqui novamente com os amigos, conversando sobre um tema tão importante, né? Uma grande alegria. Lizarbe, o que é o Evangelho no lar? O Evangelho no lar é um momento no qual a família terá a oportunidade de promover no seu lar uma reunião fraterna, onde se possa estudar trechos do Evangelho, sob a proteção da oração e sob o amparo dos amigos espirituais da família. E aí, Lizarbe, quando e como foi realizado o primeiro Evangelho no lar aqui na Terra? Há muito mais tempo do que nós imaginamos. Não é nenhuma inovação, não é nenhuma ideia nova, né? Essa prática já tem muitos séculos, porque, pelo que conta o espírito Neio Lúcio, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, a primeira reunião do Evangelho no lar aconteceu na casa de Pedro, quando Jesus, nosso amado mestre, convidou então os familiares de Pedro para fazer um estudo, uma leitura das Escrituras, né? Em torno disso surgiu então essa prática do Evangelho que os discípulos levaram adiante, né? Os primeiros cristãos sempre faziam essa prática do Evangelho no lar. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que Cristo foi o iniciador da mais pura moral evangélica, né? Que é de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o Cristo iniciou essa prática. E como ele sempre costumava fazer, ele não apenas dizia para os, olha, o Evangelho no lar é feito dessa maneira, ele realizava junto, né, para dar o exemplo, para que as pessoas realmente não esquecessem, ficassem marcadas com aquela experiência, né, colocando em prática mesmo. Então, conforme tu traz esse relato, o primeiro Evangelho no lar foi realizado na casa de Pedro. De Pedro, isso, Simão Pedro. E aí, Lizarbe, o Evangelho no lar é uma prática espírita ou é uma prática cristã? É uma prática cristã, porque ela, como nós estamos vendo, né, ela é bem anterior até ao espiritismo, ela já vem de muitos séculos. É uma prática que não apenas serve aos espíritas, né? As pessoas podem agora mesmo ligar a televisão e dizer, hoje eles vão falar sobre o Evangelho no lar, isso é coisa de espírita. Não, pode ficar mais um pouquinho esperando, porque não é essa coisa de espírita, não. O Evangelho no lar independe da denominação religiosa da pessoa, da crença, enfim. Ela pode proporcionar um momento importante na família, né, que é aquela pausa no nosso dia a dia agitado, aquelas preocupações todas. É um momento que agrega a família em torno de um ideal nobre, né? Então, isso aí pode ser feito em todos os lares, embora, claro, os espíritas, em geral, recomendam isso, porque sabem da sua eficiência, do bom efeito que surte, não é? À medida que o tempo vai passando, nós vamos notando uma mudança importante. Então, o Evangelho no lar não é uma prática espírita, não. Embora os espíritas eles praticam até divulgam. Sim, mas na prática cristã. Justamente por ser uma doutrina cristã, o espiritismo recomenda largamente a sua prática. E qual a importância, Lizarbe,
de realizarmos o Evangelho no lar? Qual a sua importância? Bem, a importância está no fato de que nós vamos aprendendo a colocar disciplina, organização na nossa forma de agir, né, no nosso dia a dia, na nossa casa. E isso vai fazendo com que os bons amigos espirituais possam se aproximar de nós com mais proveito e nos transmitir boas orientações. O Evangelho no lar não é apenas uma defesa contra o mal, né? Ele traz para o nosso lar as boas companhias espirituais e, de certa forma, também pode ajudar a educar. Então, as pessoas dizem assim, o Evangelho no lar a gente só deve fazer quando está sentindo algum problema dentro de casa, algum problema mais sério. Não precisa esperar o problema acontecer, pode fazer até antes isso, né? É que nós, como somos um tanto indisciplinados, a gente deixa só para quando a coisa já está mais séria, né? Mas o ideal é já começarmos antes, fazendo uma prevenção, porque aí, quando caso surja algum problema de perturbação espiritual dentro da casa, isso já vai sendo solucionado com a prática do Evangelho no lar. Ajuda bastante. Nós vamos ver mais adiante, depois, como é que isso vai se dando, né? O importante é lembrarmos também, nesse momento que nós estamos falando sobre a importância do Evangelho no lar, uma pergunta bem colocada, as palavras de Emmanuel, que é um benfeitor espiritual do Chico Xavier, não é? Que ele diz assim: dizes-te amigo do Cristo, afirma-te seguidor do Cristo e clamas com razão que Cristo é o caminho redentor da terra. No entanto, não esqueças de conceder a ele lugar constante à mesa do próprio lar, para que a luz do Evangelho se te faça vida e alegria no coração. Então, é claro que é muito fácil nós nos dizermos cristãos, seguidores de Cristo, mas às vezes a gente esquece de conceder a Cristo um lugarzinho especial aí na nossa casa, né? Certo. Lizarbe, os amigos espirituais e os nossos entes queridos que já desencarnaram, retornaram à pátria espiritual, no dia a qual estamos realizando o Evangelho no lar, eles nos visitam? Os amigos espirituais, nossos entes queridos que já desencarnaram, nos visitam? Essa é uma pergunta também muito interessante, porque, na verdade, todo o grupo familiar, independente da sua crença, às vezes a pessoa pode até não acreditar na existência dos espíritos, na influência, não importa. Todo o grupo familiar tem os seus protetores, aqueles espíritos, amigos que já presidem a organização da família, desde lá quando estavam ainda no plano espiritual, né? Então, todo o grupo familiar tem os seus espíritos protetores, seus espíritos amigos. E esses estão sempre presentes no dia que se faz a reunião do Evangelho no lar, procura estar sempre presentes, orientando. Já os familiares desencarnados, aqueles que conviveram conosco e partilharam a nossa experiência física, vai depender muito da sua condição evolutiva. Se eles já estão em condições de retornar ao lar, se isso é algo que lhe faça bem, que não lhe cause transtorno, nem angústia, nem mal-estar, enfim, eles muitas vezes até podem acompanhar também. Se já são espíritos mais esclarecidos. Se ainda não estiverem em boas condições, muitas vezes ainda não é o momento de trazê-los de volta ao convívio daquela família, né? Mas os espíritos amigos, já mais esclarecidos, mais adiantados, esses se fazem presentes. E eles se fazem presentes. Já os nossos parentes desencarnados depende da sua condição, da sua condição evolutiva. Isso. Lizarbe, quando estamos realizando o Evangelho no lar, os nossos vizinhos são beneficiados? Quando estamos realizando o Evangelho no lar, os nossos vizinhos se beneficiam? Aí eu vou recorrer à nossa mentora, né? A mentora de todos nós, a Joana de Ângeles. Ela sempre nos diz que a casa que ora beneficia a rua inteira. Em um prédio de apartamentos, onde há um Evangelho no lar, é capaz de iluminar todo o edifício. Ilumina todo o prédio. Que coisa linda isso, né? Claro que a pessoa acende uma luz, ela é a primeira a se beneficiar da claridade, mas não é a única, né? Porque aquela expansão, aquela vibração da prece alcança distâncias inimagináveis. Quanto mais o nosso pensamento for firme e equilibrado, educado, melhores resultados ele vai alcançar, sem dúvida nenhuma. Então, certo. E aqueles que moram nas residências, conforme tu fala, todos que estão ali em redor também são beneficiados. Sim, os vizinhos, até pessoas enfermas que às vezes se encontram nas proximidades, acabam também recebendo aquela energia
positiva, né? Que coisa linda isso que Até Joana de Ângeles nos diz. Até aquelas pessoas, digamos assim, às vezes não tem uma simpatia conosco, sim. também são beneficiados. Os nossos vizinhos também. Também, esses se beneficiam. Tá muito bem. Lizardo, se o Evangelho no lar é tão benéfico para as nossas vidas, por que grande parte das pessoas, digamos assim, ainda são tão resistentes para realizar o Evangelho no lar? Bem, talvez porque as pessoas às vezes não entendam bem qual é o significado, o sentido do Evangelho. Muitas pessoas às vezes procuram as casas espíritas com problemas sérios de natureza espiritual, como se dependesse unicamente da ação do centro espírita a solução dos seus problemas, quando na realidade ela também pode ter participação e deve ter participação ativa na solução desse problema que está enfrentando. Então, a partir do momento que ela estabelece semanalmente alguns minutos para se reunir com a família e ter esse momento especial de confraternização em torno do Evangelho, isso já é algo poderoso que ela está fazendo em benefício de si mesma e de seus familiares, né? Porque aí nós estamos já procurando a solução do problema, não apenas nos deixando abater pelo problema, né? Então, daí às vezes tem uma certa resistência, assim, porque as pessoas não se dão conta, muitas vezes, né, do quanto elas também podem ajudar a si mesmas através de uma prática assim, que nos eleve o pensamento. Eu acredito que o dia quando grande parte da população, das pessoas se derem de conta o quanto é benéfico realizar o Evangelho no lar, vão querer fazer e nunca mais vão parar de fazer. Sim, se um apartamento, né, já dá esse efeito todo de beneficiar todo um prédio, às vezes até uma rua, imagine 2 ou 3 apartamentos num prédio, né, que tenham também essa iniciativa. Nós às vezes reclamamos tanto do mundo que está violento, que nos surpreende por causa da reação, às vezes quase bárbara de muitas pessoas, mas é também a nossa forma de colaborar para alcançarmos a paz, né? E acho que na espiritualidade, nós temos essa certeza que o nosso lar passa a ser um foco de luz. Sem dúvida. E onde a luz se instala, as trevas se afastam. As trevas se afastam, muito bem colocado. Então, os amigos espirituais que possam estar observando dentro do nosso lar a ação de algum espírito que não esteja ainda muito esclarecido, ele vai ter 2 opções. Ou ele segue com aquela família que está tentando ter uma melhor atitude diante da vida, né, adotando práticas como o Evangelho no lar, ou ele tende a se afastar daquele lar, porque se ele não estiver ainda convencido de que necessita se melhorar, ele acaba se afastando para outras atividades. Ou ele se modifica, né, ou ele se afasta. Né? Lizardo, e como se realiza o Evangelho no lar? Como se realiza? Bem, primeiramente, nós temos que ver um dia em que a família possa participar, né? Escolhido o dia e a hora, então se procura manter sempre aquele dia e aquela hora da semana. A duração do Evangelho no lar, em geral, 15 a 20 minutos, dependendo do número de participantes, mas não muito além de 15 minutos, para não se estender demais, né? E não altera assim, a rotina da família. No mínimo uns 15 minutos. Já é suficiente para se fazer as preces, a leitura, o comentário do Evangelho e encerramento, né? Então se deixa uma vasilha de água na mesa, porque essa água não é por causa de um ritual apenas, né? É porque a água é um elemento que capta muitas vibrações, que vêm dos bons espíritos, vibrações essas que eles colocam então na água, à medida que nós vamos fazendo as nossas preces, elevando os nossos pensamentos harmoniosamente, essa água vai sendo fluidificada, como nós dizemos. E tem ali elementos que podem trazer muitos benefícios à nossa saúde, à saúde do nosso corpo espiritual e também até mesmo à nossa saúde física. Então, por essa a finalidade da água na mesa durante o Evangelho no lar. Não precisa de toalha branca, necessariamente. Nem tampar a água, nem não tampar precisa. A água, ou destampar também, né? Não precisa destampar. Certo. E também, então, se faz a prece inicial, que pode ser uma prece breve, ela não precisa se alongar muito, o que vale é o nosso sentimento, né? O nosso pensamento, isso é o que vale. Depois, então, se faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no caso de famílias que
que apreciem a leitura do Evangelho, caso não, alguma outra obra de cunho edificante também, que tragam mensagens otimistas, mensagens que elevem o nosso pensamento. E então se deixa, né, se dá um tempo para todas as pessoas comentarem, darem a sua opinião, exporem as suas dúvidas. É importante também, no momento do Evangelho do Lar, procurarmos distribuir as tarefas para que todas as pessoas possam dar a sua participação. Então, por exemplo, um faz a prece inicial, o outro faz a leitura, o outro inicia o comentário, o outro faz o encerramento, porque assim as pessoas vão participando, né? Todos interagem, né? E se sente também parte, né? Parte, né, do Evangelho no Lar, claro, da participação ali. Porque não fica só uma ou duas pessoas, certo. né? Oportuniza todos participarem. Não vamos monopolizar a palavra, né? Só que a gente com a palavra não dá oportunidade para os demais participarem. Esse é um bom exercício de ouvir e falar no seu momento, né? Depois, então, feito o Evangelho, feito o comentário, lido o Evangelho, feito o comentário, aí é o momento de nós encerrarmos também com uma prece. E aí nós podemos fazer vibrações pelos nossos parentes, por todas as pessoas que nós quisermos beneficiar, pelo nosso país, pelos nossos governantes, enfim. E aí então se serve a água fluidificada. Caso sobre um pouquinho de água, a gente pode guardar, né? Pode guardar na geladeira, ela não vai alterar suas propriedades, né? Pode ser consumida mais adiante. Se alguém está fazendo algum tratamento que necessite medicação, pode tomar água fluidificada junto com a medicação, que ajuda bastante também no tratamento. Certo. E então vai se surtindo. À medida que nós vamos fazendo isso com a regularidade, nós vamos notando assim uma melhoria no ambiente familiar, onde as pessoas vão poder aprender a ouvir umas às outras, né? Sem discutir, sem tentar impor a sua opinião. É uma reunião fraterna que se estabelece. Né? Tu falasse ainda agora há pouco, né, para os familiares, as pessoas participarem. Aí eu me lembro bastante também das crianças. Sim. As crianças, elas podem participar também e fazendo comentários no tema que está sendo abordado? Pode, as crianças devem participar, né, porque as crianças imitam muito o que elas veem em casa. E é muito bom quando a criança está num lar onde ela se acostuma a ver as pessoas recorrendo à prece. A prece é um recurso tão importante na nossa vida, né, que às vezes nós não sabemos utilizar devidamente. Nós às vezes só lembramos de orar quando as coisas estão difíceis na nossa vida. Mas nós também devemos orar em agradecimento e reconhecimento às coisas que nós recebemos, às nossas vitórias, às nossas alegrias. E como eu dizia antes, o Evangelho no Lar não é uma prática que deve se realizar só nos momentos de problema, de aflição, de angústia. Ele deve ser uma prática regular. Se nós estamos bem, vamos fazer o Evangelho. Se nós não estamos tão bem assim, vamos continuar fazendo o Evangelho. Né? É uma questão de perseverança também. Né? Okay. Conforme nos fala Bezerra de Menezes, o trabalho de evangelização é gradativo, paciente, perseverante. Nós não vamos achar que de uma hora para outra as coisas vão melhorar. Sem dúvida nenhuma. Tudo é questão de perseverança também. E as crianças se educando num ambiente assim, onde elas podem, por exemplo, se são muito pequenas, elas podem fazer um desenho sobre aquele tema que está sendo comentado, elas podem contar uma historinha que leram, porque hoje em dia tem tantos livros apropriados para criança com temas ligados à evangelização, né? Elas podem comentar historinha, elas podem contar coisas que acontecem no seu dia a dia, e tudo isso sendo examinado, comentando à luz do Evangelho, né? É uma prática muito boa. Muito bom. Lizarbe, se no dia do Evangelho no Lar, assim chegar em nossa casa uma visita, né? Se alguém chegar e se tocar o telefone, e se nesse dia, né, a gente tiver um médico, uma viagem, um compromisso de última hora que aconteceu, o que se deve fazer nesse caso? O Evangelho deve ser sempre prioridade, né? Ele só não deve acontecer caso realmente aconteça um compromisso muito sério, né? Se chegar uma visita, por exemplo, nós podemos perfeitamente, como se trata de algo amplo, nós podemos até convidar a visita a participar também. Pode convidar a visita? Claro, né? E caso ela não queira participar, pode aguardar alguns minutos, né? Caso de uma consulta médica, por exemplo, aí já é motivo para que não se faça,
mas na semana seguinte se procura manter aquele mesmo horário, né? Sempre é bom a gente ter o bom senso. Certo. Para realmente só suspender o evangelho caso de momentos, uma viagem, uma consulta médica, algo que realmente impeça a realização. Caso contrário, nós vamos fazer todo o esforço para estarmos ali naquele dia reunidos. Lizarbe, e o que fazer quando ninguém da família quiser participar do Evangelho no lar? Porque às vezes há essa certa resistência. Eu quero fazer, mas os demais da família não querem participar. O que a gente deve fazer? Obrigar eles, todo mundo a participar? Um amigo esses dias me disse assim: Lizarbe, se eu resolver chegar em casa e propor o evangelho no lar, vai dar briga na certa. Eu digo, não, não briga, não precisa brigar. Evangelho que começa já com briga, assim, querendo impor, temos que fazer, aí já não dá certo. Não vamos, já como falo. Não vamos brigar, mas também não vamos deixar de fazer o evangelho. Então, se é só ele que se dispõe a fazer, a dedicar alguns minutos da sua semana para fazer o evangelho no lar, ele pode perfeitamente fazer isso sozinho, né? Fazer as suas preces, fazer a sua leitura do evangelho. Com o tempo, quem sabe, outras pessoas vão se agregando naturalmente, porque a participação da família tem que ser espontânea. Tem que ser espontânea. Não se pode forçar nem obrigar ninguém, porque aí realmente não dá certo. A pessoa tem que procurar participar do evangelho porque quer, porque se sente bem. Caso contrário, não deve ser forçada nem obrigada. Então ele começou a fazer o evangelho sozinho e depois de algum tempo ele disse: não, mas agora minha esposa já está me acompanhando. Então, espontaneamente, né, as coisas vão se dando. Não precisa brigar. Tu acaba, assim, Lizarbe, de responder uma pergunta aqui que chegou da nossa telespectadora Maria da Graça, e ela faz essa pergunta também, né? Eu gostaria de saber se uma só pessoa pode fazer o evangelho no lar, a qual tu já estava até falando. Pode, porque beneficia a si e beneficia as outras pessoas que não querem participar também. Elas também vão ser ajudadas. Isso, aquelas que não querem participar estão sendo beneficiadas. Claro que sim, sem dúvida. Muito bem, Maria da Graça, obrigado aí pela tua pergunta, muito importante. Lizarbe, o que fazer quando no decurso do Evangelho no lar, quando nós estamos ali fazendo o Evangelho no lar, alguém que esteja participando e levar assim um assunto para uma discussão mais áspera, mais calorenta? O que devemos fazer quando isso acontecer? Levar para uma certa discussão? O evangelho no lar, como nós falávamos anteriormente, ele serve para agregar a família, para harmonizar a família. Então não vai ser um momento de ficar cobrando atitudes e nem exigindo dos outros aquilo que nem nós mesmos somos capazes de fazer ainda, né? Porque às vezes a gente pode ler um trecho do evangelho e dizer: olha, fulano, tu tá assim, tu não sabe perdoar ainda. Aí já não tem o mesmo sentido, né? Que é nós todos aprendermos juntos, tirarmos as nossas dúvidas juntos, mas sem agressões. E, por exemplo, se alguém quiser discutir contigo, tu vai ter a liberdade de não levar adiante aquela discussão, né? Porque as discussões acontecem quando os 2 ou 3 querem que a discussão vá adiante. Quando se alguém corta e diz: não é momento para isso, vamos conversar isso em outro momento. Aí já não vai adiante as discussões, né? O Evangelho no lar não é ocasião para discussões e brigas, né? Não, nem ficar trazendo coisas do passado, não é nada disso. Porque às vezes tu lê um certo tema, parece que mexe um pouco com o sentimento da pessoa. Mexe, isso é verdade. Mas não deve servir para discórdia no lar, né? Pelo contrário, o Evangelho quer trazer a paz e a harmonia para o nosso ambiente familiar. Muito bem. Lizarbe, pode um espírito se manifestar em alguém durante a realização do Evangelho no lar? O que fazer quando isso vier a acontecer? É uma pergunta bem importante, né? Porque, na verdade, não é essa a finalidade do Evangelho no lar. Muitas pessoas podem até estar nos ouvindo nesse momento e estarem com essa dúvida. O Evangelho no lar não deve ser feito com o objetivo de entrarmos em contato com os nossos parentes desencarnados, nossos amigos. Muitas vezes eles podem até estar presentes, mas os mentores amigos da casa não vão permitir que isso aconteça. Na prece inicial, nós vamos pedir a proteção para o nosso lar, porque os espíritos eles participam através da intuição, eles podem até nos intuir alguns comentários, algumas coisas, mas não necessariamente uma manifestação, porque isso não deve se dar na nossa casa. Nós muitas vezes não temos a preparação para isso.
Certo, isso vale ressaltar, né, Lisarbe, que o Evangelho no Lar não é uma sessão mediúnica. Isso, sessão mediúnica é para centro espírita, onde já existe uma preparação das pessoas que participam da reunião mediúnica, né, já vão saber conversar, orientar aquele irmão que está dando a sua comunicação. E esse fato, quando acontece em casa, pode muitas vezes trazer transtornos, as pessoas podem se assustar, podem não saber encaminhar devidamente aquele irmãozinho. Então, por isso que se diz que se evite. Normalmente não acontece, né? Porque os espíritos benfeitores sabem que não é essa a finalidade. E as pessoas, mesmo que naquele grupo familiar já exista um médium experiente, um médium já que já tenha educado a sua faculdade, ainda assim ele vai saber que não é o momento de dar a sua manifestação. E caso alguém, naquele momento da realização do Evangelho no Lar, tenha uma visão mediúnica, lidar também com naturalidade. Isso. Que também é possível que isso também aconteça, numa visão mediúnica. Pode se perceber a presença de um outro espírito, mas não deve ser motivo de susto, nem de pânico, né? Isso é uma coisa que poderá acontecer. Mas a manifestação, a comunicação, seja pela fala, pela psicografia, isso aí não é o momento dentro do lar. Não é. Então, muito bem. Lisarbe, quem ligou aqui para a nossa produção, e é a sua amiga, diz assim que é amiga da Lisarbe, a Lisete. Um abraço para a Lisete também. E ela diz assim, ela manda um grande abraço para a Lisarbe e diz também que o programa está ótimo. Que bom, agradeço o carinho e a atenção da amiga. A gente agradece a ti, Lisete, pela tua participação. E realmente um tema como este, sobre o Evangelho no Lar, é um tema que sempre cai bem, principalmente nos dias de hoje, a coisa que estamos vivendo. É verdade. Tomara que todos os lares estejam aí, né, na realização do Evangelho no Lar, estarão contribuindo para a nossa atmosfera. Muito, né? Contribui muito mesmo, porque nós, toda vez que nos reunimos e elevamos os nossos pensamentos em prece, isso é algo que traz um grande benefício para nós, para um grande número de pessoas. É muito mais do que nós imaginamos. Okay. Lisete, nosso muito obrigado pela tua participação. Lisarbe, deixamos agora a ti, né, as tuas considerações a respeito deste importantíssimo tema, como fala aqui a Lisete, sobre o Evangelho no Lar. Tuas considerações, Lisarbe. Bem, fica o convite nosso, né, para que as pessoas ponderem, né, conversem no seu grupo familiar, e mesmo que seja só um que se prontifique a fazer essa tarefa, ainda assim vai trazer uma grande ajuda para todo o grupo familiar. Mas convide, converse, chame seus filhos, converse com a sua esposa, com seu esposo, marquem, quem sabe, um dia na semana. Esses 15 minutos são 15 minutos valiosos, luminosos. Muitas vezes as pessoas podem se perguntar assim, mas eu não sei fazer essas coisas, eu não vou saber ler, eu não vou saber comentar. Mas é uma impressão falsa, porque a partir do momento que a gente faz a primeira vez, depois a segunda, a terceira, as pessoas já vão com o tempo se soltando, né, ficando mais à vontade para comentar. Não precisa ser algo solene, né? Nós estamos ali na nossa casa, com as pessoas que convivem conosco no dia a dia. Então, é algo que realmente nos traz uma grande paz, traz uma alegria também para aqueles espíritos que acompanham o grupo familiar, como nós falávamos, né? Desde a sua formação, eles vendo a nossa iniciativa no sentido do bem, do amor, da paz, da concórdia, eles vão, sem dúvida nenhuma, se sentirem também muito compensados de ver nosso progresso. Então fica esse convite. E também a ideia de realizar o culto no lar é auxiliar a cristianizar a família. E cristianizar a família é aperfeiçoar a sociedade. Muito bem. Lisarbe, estamos muito felizes pela tua participação aqui no Terceiro Milênio, trazer esse tema tão importante. Queremos te agradecer profundamente. Eu que agradeço. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço sempre o carinho que nos recebem aqui. É uma coisa que nos alegra o coração e nos faz ficar com vontade de vir outras vezes. Que bom. E muitas vezes vamos contar sim com a tua participação. Obrigada. Ressaltamos que os nossos programas estão disponíveis nos portais
www.tvfergs.org.br, canal 3, e www.lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse a um desses portais que você estará assistindo aos nossos programas. O